Você já sentiu vontade de assinar alguma plataforma de estudos para a faculdade de medicina ou para fazer alguma prova fora dela, como prova de residência, SPSEX ou qualquer prova de concurso da área médica? Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 plataformas que você pode assinar. Eu já testei as 3, então eu vou conversar um pouco com vocês sobre alguns tópicos que eu acho relevante e que você deve pensar em relação a cada uma delas, se você deve assinar ou não. Antes de começarmos, eu gostaria de falar que, em relação à estratégia MED, eu tenho um cupom de desconto, se chama TMED-UNB. Lá você vai ter descontos pelo menos de 10%, mas dependendo do período, pode ser que essa porcentagem aumente, porque tem cupons próprios da plataforma, mas se você usar o meu, vai ter o valor mais alto do cupom, então você pode colocar lá TMED-UNB, que você vai ter acesso a isso. E eu também gostaria de falar que, apesar de eu estar falando que eu tenho cupom de desconto, aqui vai ser uma análise muito direta. Vai ter pontos que eu vou falar, se eu achei negativo ou não, dessa plataforma também. Não é porque eu estou usando ela e porque eles estão me dando essa questão do cupom de desconto que eu vou ser parcial, que eu vou não ter uma análise crítica em relação a algumas coisas da plataforma do Estratégia. Beleza? Então, as plataformas que vamos analisar, Estratégia MED, Sanarflix e MedSimple. Os 5 pontos que serão abordados nesse vídeo serão banco de questões e simulados, qualidade dos resumos e mapas mentais, qualidade das aulas e professores, layout, navegação e facilidade de uso, custo-benefício e público-alvo ideal. Mas antes da gente começar a falar de fato sobre esses 5 pontos, eu gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever. Como esse vídeo é um vídeo de análise, provavelmente vai ter um pouco menos de like, então cada like vai ajudar muito na propagação desse vídeo para ajudar mais pessoas a escolherem uma plataforma. Então já deixa o botão aí de gostei e se inscreva no canal para ajudar a gente a aumentar o nosso número de inscritos. Então vamos à análise de cada um dos tópicos citados. O primeiro tópico, como é o banco de questões, nesse tópico eu vou dar o primeiro lugar de fato para o Estratégia MED, mas eu vou explicar o porquê disso. O Estratégia MED, ele tem mais ou menos 180 mil questões, e com isso é difícil bater de frente com a plataforma que tenha um número de questões tão elevados quanto o Estratégia MED. Fora isso, um tópico bem importante que eles têm é a questão dos filtros. Dá para você filtrar muito bem por ano, por banca, por uma série de coisas. E também eles têm comentários em cada uma das questões. Algumas delas também têm comentários em vídeos de médicos formados. Então ajuda muito a ter uma noção, às vezes o médico que está resolvendo a questão é um cirurgião, às vezes o médico que está resolvendo a questão foi em primeiro lugar de algum processo seletivo. Então eles têm muita noção do que eles estão falando. Por isso que eu digo que o banco de questões do Estratégia MED é de fato o melhor banco de questões que você vai poder encontrar. Uma certa desvantagem é que, por exemplo, questões do ciclo básico você não acha muito, mas isso ocorre porque eles pegam de bancas específicas, então nem sempre tem tantas questões assim de ciclo básico, geralmente tem mais questões do ciclo clínico, então é mais esse detalhe. As questões em si tem mais questão de cirurgia, tem mais questão de clínica médica, propriamente dita, obstetrícia. Enfim, são essas questões das áreas posteriores ao ciclo básico da medicina. E o outro ponto que eu ia falar é dos simulados. Lá tem recorrentemente simulados do Revalida, simulados do Enare e diversos outros simulados que você pode conferir caso você assine a essa plataforma. Para mim, quem fica em segundo lugar nesse caso é o MedSimple. Isso porque o MedSimple ele oferece uma grande quantidade de questões também, bem menor do que a Estratégia MED, mas eles têm uma vantagem, que é a vantagem de ter muitas questões para o ciclo básico. Então, aqui você vai encontrar questões de embriologia, de patologia, de imunologia, de um modo muito maior do que você encontra, por exemplo, em outras plataformas. Então, essa é uma vantagem do MedSimple. Mas tem algumas desvantagens, eu vou falar quais são. Uma delas é, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma questão de imunologia e aí tá com gabarito errado, tá com um comentário de uma questão de embriologia, por exemplo. Então é isso que eu não gosto tanto, às vezes, do MedSimple. A falta de coerência da resposta em relação à questão.
mas é uma plataforma muito boa. Eu gosto muito de fazer questões do ciclo básico nela, então eu também recomendo a vocês assinarem essa plataforma, caso tenham interesse. E ela também possui alguns filtros de disciplina, de banca, são filtros menores do que o Estratégia Med, mas também vai te ajudar muito na sua preparação. Por último, eu vou falar do Sanarflix. E por que o Sanarflix eu coloquei em terceiro lugar? Eu não gosto muito das questões do Sanarflix. Eles, assim como o MedSimple, têm questões próprias da plataforma, feitas para ajudar os alunos do ciclo básico, porém, eu achava as questões deles muito desconexas com a realidade das provas das faculdades de medicina, pelo menos da UNB. O que acontece é que lá a questão é muito fácil, trivial mesmo, que se você não tiver conhecimento nenhum sobre a área, você consegue resolver. Ou a questão é extremamente difícil, com um nível de detalhamento que muitas provas não cobram. Então, uma vez eu fui fazer uma questão de imunologia lá, ele cobrou um HLA muito específico, não era um HLA que geralmente os professores falam, que são os principais. E aí eu fiquei meio assim, né, em relação à cobrança deles. Já no MedSimple, por exemplo, você vai ter uma noção maior. Eles vão deixar as coisas principais lá primeiro, para só depois aprofundarem em questões posteriores. Então, em relação ao Sanaflix, eu não gosto tanto das questões deles por causa disso. Mas também tem um filtro de questões, e em relação ao filtro de questões do Sanaflix, é um filtro de questões menor do que o de Estratégia Med e também menor do que o do MedSimple. Então, é um pouco ruim, eu não curto tanto esse filtro de questões deles, porque só dá para filtrar em relação ao curso, por exemplo, anatomia, embriologia, cirurgia, aqui, e aí você vai colocar o subtópico ou o tema daquele curso que você selecionou. Então, é por isso que ficou, em primeiro lugar, Estratégia Med, segundo lugar, MedSimple e terceiro lugar, Sanarflix em relação ao banco de questões. O segundo lugar que vamos falar é em relação aos resumos, mapas mentais ou um livro interativo que pode ter na plataforma. Então aqui eu vou dar o primeiro lugar de novo para o Estratégia Med. Mas isso não é por conta do cupom de desconto, que inclusive é TMED UNB, só para lembrar, mas sim porque eles têm um caderno bem completo, geralmente tem, né? Eu vi de hematologia, por exemplo, e lá vai ter o texto descrevendo cada processo e eles também colocam questões nesses resumos que eles colocam. Então, isso é muito bom para você já ter uma noção de como cada banca vai cobrar aquele tema e aí você também tem um suporte teórico. Então, isso é muito bom para você treinar para uma prova específica ou para você revisitar o seu conhecimento, para você ter noção de fato daquilo que você está estudando. E em segundo lugar, os resumos vão para o Sanaflix. Por quê? Porque no Sanaflix você encontra muitos resumos, são resumos sem questões, mas tem mapas mentais, tem um sumário e é bem organizado. Então, vai te ajudar a ter uma noção melhor ali em um primeiro momento. E aí, o que acontece? Aqui, a gente tem um resumo, por exemplo, do Estratégia Med, super detalhado. A diferença dos resumos do Estratégia Med para o Sanaflix é realmente o nível de detalhamento. O Sanaflix não é tão focado em fazer um detalhamento muito profundo de cada resumo, mas aí para gosto da pessoa, às vezes a pessoa quer algo mais papum para ler rápido, não quer perder muito tempo vendo um resumo, então nesse ponto o Sanaflix poderia ser melhor, porém se você quiser um resumo completo, um material completo com questões, aí de fato o Estratégia Med leva a melhor. E em relação ao MedSimple, aqui eu nem coloquei eles nesse ranking dos resumos e dos materiais complementares, porque eu nunca vi um resumo deles e nem achei na plataforma deles. Então, pode ser que tenha, mas de fato não é o melhor que eles querem oferecer, porque é até difícil de achar esses materiais lá na plataforma. Então, eu descartei eles. Então, em primeiro lugar, a Estratégia Med, e segundo lugar, Sanaflix, e terceiro, o MedSimple, mas que meio que perdeu de WO nesse caso. O terceiro ponto é em relação à qualidade das aulas e aos professores.
Esse item é um pouco mais dúbio, é um pouco mais difícil de decidir, porque cada plataforma utiliza muitos professores, são professores muito bem capacitados, na maioria delas. Eu poderia dar o primeiro lugar para o Estratégia Med, porque eles contêm professores muito bons, muito bem capacitados, de fato, mas também o Sanaflix tem professores bons, as aulas são muito organizadas, os PDFs que eles usam são muito bons, os slides de cada aula realmente assim, é uma plataforma bem organizada desse ponto de vista até dos professores, as aulas são bem feitas. Então, nesse ponto eu vou dar empate tanto para o Estratégia Med, tanto para o Sanaflix. Em relação ao MedSimple, eu acho que os professores, pelo menos dá a impressão que a maioria deles são muito novos, ou seja, eles ainda são meio que monitores, pelo menos a aparência. Às vezes eles já têm doutorado, mas por serem muito novos, dá essa impressão que é meio que uma monitoria e não uma aula em si. Mas também são professores bons, passam o conteúdo de uma forma que o aluno entenda. Então, em relação aos professores, eu vou dar um empate para as três plataformas nesse caso. Quarto ponto é em relação ao layout. Das três plataformas, a que eu acho que tem um design mais bonito é o Sanaflix. Então aqui você vai ter acesso a cada tópico da medicina de uma forma bem bonita. Parece com a Netflix. E aqui você tem as mais diversas aulas, como fazer um TCC, que você vai ter a aula deles. Ó, bem organizado, e eu acho bonito essa forma que eles colocam os slides deles. Então, por isso que em relação ao layout, o primeiro lugar vai ficar sem dúvidas para o Sanaflix. Então, eles capricham em relação à plataforma deles ter uma aparência bonita. Em relação à estratégia média, eu acho que eles prezam mais pela objetividade. Então, fica um pouco atrás em relação ao layout do Sanaflix, porque o Sanaflix é um pouco mais elaborado, é para ficar parecido realmente com a Netflix. E aqui no caso do Estratégia Med é mais objetivo. Então aqui você tem mesa de estudo, meus cursos, sistema de questão, lista de listas e simulados, meu desempenho, rankings, estratégia cast, monitoria, sala VIP. Então eles deixam tudo mais claro aqui para você ir direto ao ponto, sem muita enrolação, mas também é um design mais simples, que você tem cada tópico, as aulas em vídeo, mas como vocês podem ver, é um pouco mais simples do que o do Sanaflix. Simples no sentido de que eles elaboram um pouco mais o design do que o Estratégia Med, mas o Estratégia Med também é bem simples de entender, porque tá lá meus cursos, aí você vai na área que você quer e também tem os tópicos de cada aula. O MedSimple também é bastante simples, bem fácil de entender, só que ele tem bem menos coisa do que as outras plataformas. Então aqui é de fato um MedSimple, né? Ele é bem simples, mas apesar de ser simples, ele ajuda muito, principalmente com as questões deles. Aqui você tem simples cards, aqui você tem alguma das partes mais organizadas deles, né? Questões, cursos, aulas, bônus, estatísticas, planos, e em breve vai ter provas na íntegra, que é o que o Estratégia Média, o Sanaflix já tem, e cronograma, que essas outras duas também já tem. Então, em relação ao layout, eu coloquei primeiro lugar para o Sanaflix, segundo lugar para o Estratégia Med e terceiro lugar para o MedSimple. E o quinto ponto é em relação ao custo-benefício e ao público-alvo ideal. Então, aqui, ó, ser bem sincero, em relação ao custo-benefício, você vai encontrar a plataforma do Sanaflix e do MedSimple mais baratas do que a plataforma da Estratégia Média. No entanto, na Estratégia Média você pode decidir em relação ao que você quer comprar. Então você pode comprar só o banco de questões, você pode comprar
o extensivo, você pode comprar o Revalida, então você tem uma liberdade maior do que escolher. Nessas outras plataformas, você tem que comprar o curso completo toda vez que você for ter acesso a ela. Então, acaba que isso não é tão bom, porque limita um pouco a sua escolha, e também tem a questão de que é uma plataforma para dar demanda. Então, são plataformas assim para atingir um público maior, mas acaba que as questões como o filtro de questões, o banco de questões é um pouco reduzido, mais enxuto em relação à plataforma do Estratégia Média. Mas as três valem a pena e vai depender também do período que você está no curso. Por exemplo, no ciclo básico, eu acho que o MedSimple ajuda muito, muito de verdade, porque as questões que eles possuem, as questões próprias deles, parecem muito com as das faculdades. Eles usam como referência o livro do Abas, por exemplo, e também outros livros que utilizam comumente na faculdade de medicina, o Robbins, enfim, tem vários outros aí que você pode conhecer. O Abas é de imunologia, o Robbins é de patologia, tem do Moore também na parte de embriologia. Então é bem legal isso da plataforma deles, porque eles pegam do livro e vão lá e montam a questão. Mas, em relação aos outros ciclos da medicina, eu não sei se compensa tanto assinar o MedSimple. Eu optaria ou pelo Estratégia Med ou pelo Sanarflix. Por quê? Porque aí vai ter mais questões do clínico e vai ser algo mais direcionado para esse público. E se você quiser se preparar para uma prova de fato, aí sem dúvida nenhuma eu assinaria o Estratégia Med. Agora, se você está no ciclo clínico, eu acho que compensa mais você assinar ou o Estratégia Med ou o Sanarflix. Por quê? Porque eles têm mais questões e questões voltadas para esse público. Então, questões ali envolvendo partes realmente do ciclo clínico e também um banco de questões muito robusto em estratégia médica. Então, se eu fosse escolher para eu ir fazer alguma prova, por exemplo, uma prova de residência, uma prova de concurso, eu escolheria o Estratégia Med por conta do seu alto número de questões em relação às outras plataformas. Não que as outras plataformas sejam ruins, mas eu escolheria por esse motivo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e use o meu cupom TEMMED, Eu também vou deixar o link aqui do MedSimple. Se você assinar com esse link que está aqui embaixo, eu ganho uma certa comissão. Também eu vou deixar o link aqui embaixo do Sanarflix, caso você queira visitar o site deles. Então, esse foi o nosso vídeo e até o próximo.